Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. No ano passado, apareceu a denúncia contra o senador Davi Alcolumbre, mas o importante é a gente observar como que isso acontece, porque é sistêmico, espalha-se pelo país, mas houve a denúncia de rachadinha no gabinete lá do famoso e popular Davi Alcolumbre. Inclusive com as senhoras que haviam sido contratadas, confirmando que oficialmente elas ganhavam 12, 13, 14 mil reais ali no papel. Mas na prática recebiam algo em torno ali de um salário mínimo. Pouquinho mais, pouquinho menos. E o resto? Oficialmente o dinheiro estava indo para essas assessoras do gabinete de Alcolumbre. Na prática, não. Na prática, o dinheiro ia ali uma parcelinha para elas, desesperadas, desempregadas. Quer ganhar um salário mínimo? Quer ganhar 2 mil reais? 2.200? A pessoa está desempregada? Sim. Só que é o seguinte, você vai assinar o recibo de que o seu salário é de 12, 13, 14 mil reais. E aí você multiplica. Porque são vários assessores na mesma condição. E multiplica por 12, por 13 com o 13º. E vários nessa situação. E essa grana foi para quem? Veio a denúncia. O Alcolumbre, ele teve, na época, uma reação contraditória. Ele disse, olha, é o seguinte, eu não estava sabendo, não estou sabendo de nada. Esse foi um lado da resposta do Alcolumbre. Não estou sabendo. Quem diz não está sabendo, não está afirmando que não aconteceu. Está afirmando que, olha, pode ter acontecido. Pelo jeito aconteceu, mas eu não sabia. Só que, por outro lado, ele afirmava, isso é perseguição política. Aquela velha saída, aquela velha resposta que políticos dão quando há uma denúncia séria, com fundamento, com evidências. Além daquela frase cretina que é usada desde a Lava Jato, quando havia a Lava Jato, não há mais, né? Lava Jato hoje é uma, como diria o Drummond, é uma fotografia na parede. Mas desde quando, desde o auge da Lava Jato, vinha aquela frasezinha cretina, querem criminalizar a política, estão criminalizando a política. Aliás, frase adotada, lamentavelmente, também por jornalistas. Olha, estão criminalizando a política. O que criminaliza a política não é denúncia, não é investigação, não é julgamento, não é investigação. O que criminaliza a política é político criminoso. Então, se o político age desonestamente, se ele mergulha ali em atos de corrupção, é isso que criminaliza a política. Não é a denúncia de um crime cometido, não é a investigação, não é o julgamento, não é a condenação. O que criminaliza a política é o político que comete crime. Então esse é um papo furado. Mas o Alcolumbre falou, não, isso é perseguição política e tal. Pode ser que ele nada sabia? Claro, pode ser. Porque o sujeito não fica lá, ainda mais um senador, e ele durante um período foi presidente do Senado, o cara não fica lá vigiando o que acontece no seu gabinete. Pelo menos em tese não fica. Pode ser,
que ele de fato não sabia. Pode ser que sim. Pode ser que tudo era de conhecimento de Alcolumbre. Pode ser que não. Para isso existem investigações, depoimentos, testemunhas são chamadas. O caso chegou ao Supremo. E aí o Supremo fez o óbvio. Pediu investigação da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público. Investiguem. É o correto. E aí, depois, o Ministério Público diz: houve crime, há evidências de que fulano é responsável, de que sabia, de que comandou, de que Beltrano participou do esquema. Enfim, o Ministério Público vai dizer o que aconteceu. E aí, ou aquilo que ele investigou, as conclusões que são apresentadas ao Supremo, e aí o Supremo diz se aquelas evidências são suficientes, se haverá um julgamento, né? Se o sujeito torna-se réu ou não. É o processo normal, legitimado pela ideia de Estado de Direito. É assim, o cara não é culpado a priori. E até prova em contrário é inocente. Mas se há evidências, tem de haver investigação, e a investigação pode levar à decisão do judiciário de dizer que o denunciado agora é réu. Passará por um processo. E aí pode ser condenado ou não. Acontece que o assunto chegou ao Ministério Público, e aí o ex-chefe de gabinete de Davi Alcolumbre, Paulo Augusto de Araújo Boldens, foi até a PGR para negociar um acordo com a Procuradoria-Geral da República para reparar os danos no episódio de contratação de 6 funcionários fantasmas em seu gabinete. E não é nem a questão de funcionário fantasma. Não é só contratou, o cara não trabalhou e recebeu. Aqui, no caso, recebeu uma ninharia daquilo que oficialmente constava como salário desses funcionários. Ou seja, alguém pegou o dinheiro, roubou, porque é dinheiro público. É dinheiro público. E em outubro, a revista Veja fez uma reportagem. Mulheres moradoras da periferia ali de Brasília foram contratadas pelo senador como assessoras com salários de 4 mil a 14 mil reais. Entre 2016 ou de 2016 a 2021. E aí recebiam R$800, R$800. Então, estava lá que ela recebia 4 mil. Mas ela recebia de fato R$800. Portanto, 20% do que estava no papel. 80% da grana era embolsada por alguém. O outro, 14 mil reais. Uma senhora, 14 mil reais ali no papel. Recebia 1.450. E aí alguém levava quase 90% da grana. E a denúncia foi de que o restante do dinheiro era devolvido para Alcolumbre. E que esse esquema teria rendido ao senador 2 milhões de reais. 3.600 aqui, 3.600 no mês seguinte. Do outro lado, 13 mil reais, 12.500, 12.550. Junta, 2 milhões de reais teriam sido
devolvidos ou teria sido o rendimento desse empreendimento, obviamente ilegal. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que investiga o caso, disse a auxiliares que não tem nada em nome do Alcolumbre na investigação. Nenhuma das 6 mulheres foi ouvida pela PGR no processo, chamado uma notícia de fato, espécie de investigação preliminar. Alcolumbre também não foi ouvido. As mulheres não foram ouvidas? É isso? Elas que denunciaram, testemunharam, confirmaram. O assessor da Alcolumbre procurou essas mulheres para um acordo. Elas não aceitaram. E elas não são ouvidas? Porque o cara chega lá e diz, não, realmente aconteceu, vamos fazer um acordo aqui. Acordo previsto em lei, o acordo não é ilegal. O acusado de um crime com pena de até 4 anos de prisão, ele escapa do processo, desde que repare o dano ou restitua os prejuízos às vítimas, renuncia ao produto do crime. Resta saber como é que será essa história de renunciar ao produto do crime, se ficará demonstrado a grana, todo o montante que foi desviado, e preste serviços à comunidade. Pena inferior a 4 anos. E foi isso que o ex-assessor da Alcolumbre propôs. Chegou lá, na PGR, o Paulo Augusto de Araújo Boldens, e disse, olha, vamos parar por aqui, a gente faz um acordo. Tá certo? Então, reparamos danos, restituímos prejuízos que as vítimas tiveram, renunciaremos ao produto do crime e prestaremos serviços à comunidade. O que ele quis dizer? Que não houve crime? Não. Ao propor esse acordo, ele está dizendo, houve crime. Mas, basicamente, também está dizendo o responsável sou eu. O Alcolumbre de nada sabia. Pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode. Mas, pelo jeito, para aí. Para aí. Já que a procuradora, que é vice-procuradora-geral da República, procuradora Lindora Araújo, ela disse que não tem nada em nome do Alcolumbre. E aí chega lá o ex-assessor dizendo, sou eu o responsável. Obviamente, a coisa para por aí. E o Alcolumbre pode ficar completamente fora dessa história, pelo menos juridicamente. A investigação dessa rachadinha começou a partir de uma notícia-crime impetrada no Supremo pelo senador Alessandro Vieira, com base nessa reportagem da Veja. E a vice-procuradora, braço direito do Augusto Aras, o procurador-geral da República, a vice-procuradora Lindora, não quis explicar os detalhes do acordo que alguns advogados das ex-servidoras, consideraram estranho, até porque elas não foram ouvidas. E os advogados do Boldens não quiseram falar sobre o assunto. Bom, então vai ficar isso aí. O cara assume a culpa, vai ter essa punição, o processo para, a denúncia não é apresentada, mediante esse acordo, ele não vai para a cadeia, faz algum tipo de ressarcimento, resta saber se compatível com os desvios e com os danos às vítimas. Mas isso nos leva a uma história maior, né? Porque o que aconteceu no gabinete do Alcolumbre, está claro que aconteceu, tanto que o ex-assessor assumiu a culpa, tem acontecido há muito tempo, anos, no país inteiro, em gabinetes de vereadores, em gabinetes de deputados estaduais, em gabinetes de deputados federais, de senadores.
É bom lembrar que o caso Flávio Bolsonaro, por exemplo, houve uma denúncia no final de 2018. Estamos caminhando aí rapidamente para 3 anos e meio de nada. Pelo contrário, os avanços feitos pela investigação sofreram um recuo bárbaro, até por decisões do Supremo. Houve um momento que o Gilmar Mendes mandou parar tudo. Um pouco antes, o Toffoli já havia mandado parar tudo. A história da utilização de informações da Receita pelo Ministério Público. Anularam, inclusive, aquilo que foi levantado pela quebra de sigilo. A quebra de sigilo foi considerada, naquelas circunstâncias, ilegal, aquela quebra de sigilo, e, portanto, tudo que se descobriu vai para a lata de lixo. O fato é que já estamos indo para outra eleição. Outubro tem eleição. E o caso a respeito de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual no Rio, do Queiroz e de vários deputados, de vários partidos da Assembleia Legislativa do Rio, inclusive do siciliano lá, do PT, que presidia a Assembleia, tá tudo parado, não anda, não acontece nada. E é claro, quando não acontece nada, qual é o recado para quem pratica a rachadinha? O recado é: continue, tá tudo bem, não vai acontecer nada. No limite, algum assessor aí assume a responsabilidade, faz um acordo e tá tudo bem. Se houver essa situação limite, talvez a coisa nem ande. Nem ande. Caia na prescrição pelo tempo decorrido. E se espalha, e se espalha. O nome usado dá até a ideia de algo quase inocente, né? Rachadinha. Na verdade, é roubo. Porque qual é a ideia? Qual é o esquema? Dinheiro público. E muitas vezes a gente fala o dinheiro do pagador de impostos, é verdade. Mas na verdade é de todos. Porque dinheiro desviado significa falta de dinheiro na escola pública, no hospital público, na rodovia, seja federal, seja estadual, seja municipal, seja escola municipal, seja estadual, seja universidade federal. Vai faltar dinheiro na segurança pública. Vai faltar merenda para criança. Vai faltar grana para reajustar salários defasadíssimos de servidores. Vai faltar grana para investimento em ciência e tecnologia. Porque não é... Ah, mas isso aqui, 2 milhões, estão falando aqui nessa história do Alcolumbre. Isso é um caso ali de 2 mulheres ou num conjunto de 6 funcionários. Mas isso se espalha, é sistêmico. Qual a origem do problema? Essa história de parlamentar poder ter assessor. Que ele contrata, ele escolhe e define o salário. Tem um limite. Mas o dinheiro não é dele. O dinheiro é público. É do pagador de impostos. E todo mundo paga imposto. Aquilo que a gente fala aqui. Sujeito que está na rua, sem nada, faminto, consegue ali R$5 para comer, entra num boteco, pede um pão com manteiga e está pagando imposto quando ele pede aquele pão. Todo mundo paga imposto. O copo d'água, você paga imposto. Tudo. O sujeito usa uma caixa de fósforo, ele é pagador de impostos. Então, é dinheiro de todos.
Os caras já têm gabinetes luxuosos, podem morar em apartamentos pagos com dinheiro do povo. Se não houver apartamento para todo mundo, ele vai para o hotel e receberá dinheiro do povo. E não é qualquer hotel, convenhamos. E o carro? E os carros? E as frotas? Ou alugadas ou compradas com dinheiro do povo? E o combustível? Dinheiro do povo. E aí aqueles esquemas também, o cara gasta R$ 800 de combustível naquele mês e apresenta lá uma nota de 5 mil. E às vezes, há casos conhecidos na Câmara dos Deputados, por exemplo, em que muitos deputados abastecem numa rede de postos, uma rede que pertence a um deputado. Fica tudo em casa. Abastecendo ou não, todo mundo ganha. Não bastasse tudo isso, eles têm direito a assessores. Os parlamentares precisam de assessores? Claro. Muitos deles não sabem escrever um projeto. Não conhecem, inclusive, a lei na qual pretendem mexer, a qual pretendem alterar. Não conhecem. Eles têm uma ideia, alguém precisa botar no papel. Dar pertinência jurídica, pertinência legal. Escrever em bom e correto português. Então você precisa de assessores. Como resolver isso? Simples. Deveria haver um corpo de assessores concursados. Então, por exemplo, 10 assessores atenderiam 50 parlamentares, ou 80 parlamentares, ou 100 parlamentares. Só na Câmara são 513. No Senado, 81 senadores. Você teria um corpo ali, concursado, portanto, não recebe dinheiro de parlamentar. Não é contratado por parlamentar, não é escolhido por parlamentar. E eles fariam esse serviço para vários parlamentares. E é claro que haveria uma economia brutal, porque hoje, em vez de 10 trabalhando para 50, cada um dos 50 tem 20, 15, dependendo se o cara é da mesa diretora, 30 assessores. Quando poderíamos ter um corpo de assessores concursados fazendo esse serviço. E até dando a seguinte opção ao deputado, ao senador, ao vereador, ao deputado estadual. Você não quer? Você quer trabalhar com assessores que você escolhe? Tudo bem. Pague. Se você quiser, temos aqui assessores concursados. Você não vai tirar um centavo do bolso e eles vão fazer todo o trabalho que os assessores devem fazer. Vão trabalhar, nada de assessor fantasma, vão trabalhar, vão atender diversos parlamentares e vão fazer todo o trabalho que os assessores devem fazer. Assessores jurídicos, assessores políticos para relação partidária ou interpartidária, né, entre líderes de partidos diferentes. Tá tudo bem. Mas acabaria a festança. Se você não quiser esses assessores que a Câmara paga, que o Senado paga, que a Câmara Municipal paga, que a Assembleia Legislativa paga, você pode contratar outros com o seu dinheiro ou com o dinheiro do seu partido. O problema é que dinheiro do partido significará dinheiro público, porque aí usariam verba do fundo partidário, essa excrescência que é o fundo partidário. Além do fundo eleitoral, que está ali roçando 5 bilhões de reais. Mas tem um fundo partidário, que é grotesco, grotesco. Sua existência é grotesca.
Mas que se vire, ou o partido paga, ou você paga, mas se quiser assessor remunerado com dinheiro público, tá aqui. Temos um corpo de concursados. E esses concursados estão preparados para que diversos deputados sejam atendidos. E, no final das contas, para que todos sejam atendidos. Eles atenderão aos deputados, aos senadores. Claro, no Senado haverá um corpo, na Câmara haverá outro corpo. Não. Não querem isso. Porque os assessores viraram fonte de renda para muitos. Que pagam uma quantia ali ínfima do salário oficialmente declarado e embolsam a maior parte da grana. Às vezes não é o parlamentar. É como eu disse, talvez o Alcolumbre não soubesse de nada. Talvez o assessor, esse que fez o acordo, era o responsável por esse desvio de grana. Então, há casos em que os deputados sabem, em que os senadores sabem, há casos em que não sabem. O fato é que há roubo. Isso é roubo, porque é dinheiro do povo. Que oficialmente está pagando o salário de funcionários, mas na prática está engordando a conta ou do parlamentar ou de algum assessor dele, que tem muito poder dentro do gabinete. Há soluções práticas, simples, mas não são cogitadas. Danilo. Lembrando que o comentário inicial aqui do Cláudio Zaidan fica disponível em podcast, é o Entendendo a Notícia, que você encontra no agregador de podcast favorito. É só digitar, pesquisar por Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio.